Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana nós estudamos a lição 10, o caminho, a verdade e a vida. João 1,18 que diz: Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Muito interessante, né? Porque aqui está dizendo que o Deus unigênito, né? Aqui está falando de Jesus. Ele que está junto ao Pai é quem o revelou. Revelou quem? Deus, o Pai, né? Então nós vamos falar novamente, né? Continuando a falar aqui sobre a identidade de Jesus, mas nós vamos para alguns outros pontos, né? E na introdução aqui na parte sábado está dizendo que o Evangelho de João é dividido em 4 seções principais: prólogo, livro de sinais, livro da glória e o epílogo, né? Nós, né, nessas últimas lições, nós ficamos no prólogo e no livro de sinais, mostrando ali os sinais, milagres de Jesus, né? E agora nós vamos então fazer uma ponte entre o prólogo e o livro dos sinais para então o livro da glória, né? Então, Cristo afirma ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira, né? E todas essas afirmações de Jesus, ele utilizou, né, o eu sou, né? Nós já estudamos na lição passada que é uma prerrogativa de Deus, mostrando então através dessas afirmações que Cristo é Deus. Então nós vamos para mais aqui algumas lições a respeito desta identidade do mestre, né, de Cristo. A partir de domingo tá assim: eu lhes dei o exemplo, né? E é muito interessante aqui que nós vamos estar vendo algo que Cristo deixou de exemplo para a igreja, né? Para todos os discípulos. Não somente para os discípulos ali que estavam com Jesus, os 12, mas para todos nós que hoje temos a oportunidade de conhecer essas histórias. O discurso de despedida de Jesus traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante, por exemplo, à despedida de Moisés em Deuteronômio, a bênção de Jacó a seus filhos, né? E as instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, que é o Espírito Santo. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza, né? E os exortou a permanecerem fiéis. Então, nós vamos para um momento aqui em João capítulo 13, aonde ali antes de Jesus ser entregue, é o momento que eles ceiam pela última vez, Jesus ele tem uma outra atitude com os discípulos muito interessantes. A lição diz que na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam a pé, né? Não tinham calçados como nós temos hoje e vários. Os pés ficavam que então? Muito empoeirados. Então era costume ter um servo, um escravo, para que quando alguém chegasse, né, de uma longa caminhada, este servo, este escravo, lavasse os pés daquela pessoa, né, para que ela se sentisse mais confortável, mais à vontade, né? E é interessante que quando Jesus e os discípulos ali eles se reuniram para a sua refeição, não existia nenhum servo naquele momento, né? Não existia ali ninguém para fazer esse serviço. E aqui diz que, para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles. De quem? Dos discípulos. E até mesmo o pé daquele que o iria trair, né? Então, Jesus ele deixou um exemplo, né? Ele mostrou que mesmo ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele serviu aos seus discípulos. A lição diz assim que os discípulos ficaram perturbados, né? Vendo aquela cena, principalmente Pedro, né? Que até recusou-se que Jesus lavasse seus pés. E aí Jesus disse que se ele não permitisse isso, ele não teria parte com Cristo. E aí Pedro pediu que lavasse então o seu corpo todo, mostrando que ele gostaria de estar ligado o tempo todo com Cristo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele é. Em João 13,13, Cristo afirma ser mestre e senhor. Era assim que os discípulos o chamavam. Ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para engrandecimento próprio.
Que lição extraordinária Jesus nos ensina aqui, não só para os seus discípulos, mas para todos nós, que ter uma autoridade, que ter um poder, que ter uma influência serve para servir aos outros e não para se engrandecer. Seguindo o exemplo de Cristo, realizamos também, né, o lava-pés como serviço para a preparação da Santa Ceia, com um significado muito forte. Esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Você está lavando os pés do seu irmão, dizendo que você está ali para servi-lo, assim como o mestre serviu. Segunda-feira, certamente voltarei. A grande promessa de Jesus, né? Nós encontramos em João 14, a partir do verso 1. Jesus disse que iria embora. E isso despertou em Pedro uma pergunta sobre para onde ele estava indo, né? Eles não tinham entendido ainda a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, nem sua ascensão. E aí Pedro disse que estava pronto para ir com Cristo para qualquer lugar, né? Estava pronto para dar a vida a Cristo. E Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar, né? Nesse contexto, Jesus disse aos discípulos que eles não ficassem angustiados, desesperados, desestabilizados, confusos. Por quê? Porque assim tinha que acontecer e que ele voltaria para levar eles para casa, né? E aí Jesus fala sobre a casa do Pai, onde há muitos quartos, né? E que ele estava indo a fim de preparar lugar para voltar e levá-los com ele. Então Jesus estava falando para eles aquilo que ia acontecer. Olha, eu vou morrer na cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Eu vou para o Pai, preparo o lugar e volto para levá-los comigo, né? E eles ainda não conseguiam entender muito bem essa promessa, né? E por que nós devemos crer nessa promessa de Cristo, né? Aqui na lição diz que nós precisamos confiar naquele que fez a promessa. Jesus Cristo disse que retornará para o seu povo. Podemos confiar na promessa por causa daquele que fez a promessa. Cristo nunca mentiu, nunca deixou de cumprir nenhuma de suas palavras. Tudo ele fez. Então, se ele diz que vai voltar, nós temos confiança naquele que fez a promessa. Terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A grande declaração de Jesus. E nessa declaração aqui é interessante que quando Cristo estava falando, né, para onde ele ia, Tomé, um dos discípulos, também não entendeu, né? E ele queria saber, se nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como nós podemos segui-lo, né? E aí Jesus, então, estava se referindo a ele como o caminho, a verdade e a vida. Estava dizendo, olha, o caminho para o Pai sou eu. Jesus é o elo com o Pai, aquele que explica ou interpreta o Pai para o mundo caído. Ele é o caminho para o Pai. Sem ele ficaríamos perdidos em nosso entendimento. Então é através de Jesus que chegamos ao Pai. E aí Filipe pede para ver o Pai. Mais um discípulo que não compreendeu aquilo que Jesus estava explicando, né? Jesus repreende essa falta de compreensão do discípulo e fala para ele, olha, se você me viu, você viu o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Logo fica claro que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Sem ele o caminho é escuro. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus, né? E aí nós vamos para uma outra declaração muito interessante na quarta-feira. Eu sou a verdade. Repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz em contraste com as trevas. A mentira está ligada a quem? Ao diabo, que ele é o pai da mentira, né? Assim, a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações. Ela inclui, acima de tudo, o aspecto moral da fidelidade a Deus e a sua vontade. Jesus, ele é a verdade. Ele é o Logos, a palavra que estava com Deus desde o princípio e é o Criador de todas as coisas. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. É uma pessoa. Que declaração poderosa, né? Existe apenas uma verdade e essa verdade é Jesus, né? Tem aqui na lição uma declaração do escritor C.S. Lewis muito interessante que ele fala assim, ó: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo,
mas que por meio dele vejo tudo mais. E é através de Jesus que nós podemos enxergar tudo, né? Ele é a verdade que ilumina o nosso entendimento. As Escrituras e a verdade. O Evangelho de João, as Escrituras, desempenham um papel importante ao falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos 4 evangelhos, assim como em toda a Bíblia, as Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação da verdade. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus e o que ele veio fazer neste mundo. Jesus e seus discípulos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para validá-las como o Messias, né? Cristo disse em um certo momento: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, Cristo sempre apontou para as escrituras de um modo geral, que tudo o que foi escrito apontava para ele, falava a respeito dele. Ele citou também o livro de Êxodo. Vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Zacarias se referiu ao que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, né? A Bíblia não é um livro didático ou de ciências. A Bíblia não explica como dividir um átomo, como realizar uma cirurgia no cérebro, contudo faz algo muito mais significativo. Ela apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, bem da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo o que existe. A Bíblia, ela existe para nos mostrar quem é Deus, mostrar quem é Ele na nossa vida, o papel de Deus. Mostra-nos também o conflito do bem e do mal e nos dá um caminho a seguir. E esse caminho, esta verdade e esta vida que é Cristo Jesus, nos conduz ao Pai, à salvação. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuar sendo guiados por esta palavra, por esta verdade, guiados por Jesus sempre. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade e somos gratos, Senhor, por termos a Bíblia Sagrada para nos guiar, para nos orientar e nos ensinar a respeito de ti. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. No mundo que vivemos hoje, muitos falam que a verdade é relativa, mas isso é uma mentira. A verdade, ela é uma pessoa e essa pessoa é Cristo Jesus. E é essa verdade que nos guia, nos orienta e que nos dá, Senhor, a possibilidade de almejar, de ter esperança de uma vida eterna. Nós te louvamos e somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor concede a nós. Nos ajude e nos instrua a continuar seguindo esta verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Continue estudando a lição da Escola Sabatina, continue seguindo esta verdade até que o Senhor volte para nos buscar. Deus abençoe a todos e até a próxima lição.